amantes de astrologia, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui, Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez temos um Conselhos Astrais muito importante, porque no próximo dia 12 de fevereiro nós vamos ter a última ligação entre o planeta Mercúrio e o planeta Plutão em cima da constelação de Capricórnio, e isto vai mexer bastante com as nossas vidas, porque provavelmente o que podemos esperar será situações ligadas com dificuldades na comunicação, mais especificamente mentiras, intrigas, invejas, ciúmes, manipulações, coisas assim que não são às vezes muito agradáveis. No entanto, eu quero que vocês saibam tudo sobre esta situação, que é para poderem tirar partido do lado positivo destas energias e não serem apanhados na curva pelo lado negativo das mesmas, ok? Então fica por aí para poderes saber tudo sobre esta questão da ligação do Mercúrio com o Plutão nos céus. Mas antes mesmo disso, deixa-me só lembrar que logo à noite, hoje, dia 5 de fevereiro, às 9 horas da noite, hora de Portugal, ou às 6 da tarde, hora do Brasil, eu vou fazer uma live especial porque eu tenho um comunicado a transmitir a todos os trabalhadores da luz, a todas as pessoas que me seguem, a todas as pessoas que querem saber alguma coisa mais sobre o futuro. Eu tenho aqui um comunicado muito interessante para fazer, por isso aparece logo à noite, às 9 horas da noite, hora de Portugal, às 6 da tarde, hora do Brasil, porque eu tenho então este comunicado para te fazer e também, obviamente, que vou responder às tuas perguntas com as minhas cartas do Oráculo da Astrocartomância, ok? Então, vamos lá falar sobre esta questão do Mercúrio conjunto a Plutão em cima de Capricórnio. Isto vai acontecer pela terceira vez no dia 12 de fevereiro. Já tinha acontecido anteriormente no dia 30 de dezembro e também no dia 30 de janeiro. E esta é a terceira vez, e normalmente, como eu costumo dizer, é a terceira vez, não é? Portanto, temos que ter um pouco mais de atenção, porque se não formos apanhados nas outras duas, nesta aqui, com certeza, haverá alguma movimentação que nos vai tirar do normal. Ou seja, vamos viver experiências que nos vão pôr ali um bocadinho em xeque para nós termos algum género de influência em relação à nossa personalidade, em relação à nossa maneira de estar e de ser, obviamente para causar uma evolução em nós, óbvio, não é? Mas vamos aqui por partes para conseguirmos entender direitinho o que é que significa esta questão do Mercúrio, do Plutão e em cima do Capricórnio, ok? Então, basicamente, tu já deves saber, porque já segues este meu canal, o Mercúrio é o planeta que rege a mente e a comunicação. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com comunicação está aqui um bocado influenciado. E tu lembras-te que Mercúrio esteve retrógrado agora há pouco tempo, portanto já houve aqui algumas situações, inclusive ele fez uma ligação com o Plutão nessa altura, quando estava retrógrado, mas agora é a última de todas as ligações e, portanto, temos que prestar mais atenção para podermos aproveitar corretamente, se é que ainda não o fizemos nas outras vezes anteriores, ok? Quando falamos em relação a Plutão, ora, Plutão é o poder da transformação, ok? É o planeta que, quando interfere com qualquer coisa, normalmente muda as coisas, ok? E ele transforma exatamente para nós trazermos à tona questões ligadas com comunicação, ligadas com pensamentos, que não eram os mais adequados para a nossa evolução. Então nós vamos viver situações, vamos sentir aquelas questões para nos lembrar que nós precisamos de evoluir, que nós precisamos estar melhor do que aquilo que estávamos anteriormente, ok? E é esta a perspectiva que eu vos vou passar. E em cima de Capricórnio, também não é um sítio muito fácil, porque o Capricórnio normalmente são aquele género de estruturas mentais, estruturas sociais, que estão muito enraizadas e que custa a mudar, ok? E normalmente nós precisamos de olhar para estas estruturas e repensá-las e ver se fazem sentido, e assim se fizerem sentido continuam, mas se não fazem sentido temos que as tirar fora e criar estruturas novas para realmente permitir com que a gente evolua, com que a gente chegue mais longe, com que a gente tenha mais capacidades na nossa vida, principalmente no que toca às situações da comunicação, ok? Então, quem já tem esta situação do Mercúrio conjunto a Plutão no seu mapa astral, já sentiste normalmente, isto é aquilo que eu vou explicar agora, vocês já normalmente devem sentir, mas eu vou recapitular. Ora, reparem, são pessoas que não gostam muito de coisas assim banais, gostam de aprofundar os conhecimentos. Aquela coisa do sim porque sim não é para eles, okay? Eles querem saber porquê, querem ir lá indagar e pesquisar e saber mais, porque eles têm que ser satisfeitos em relação à sua vontade de saber as coisas e de verdade, ok? No lado negativo, pode significar muita intensidade e tanta intensidade, principalmente no que toca à comunicação e à mente, que às vezes até pode ser incómodo, ok? Pode ser tanto incómodo para a própria pessoa, como pode ser incómodo para as outras pessoas, ok? Então, repara, agora vamos tentar perceber assim, mas porquê é que a pessoa tem este género de atitudes, ok?
Normalmente, quando estamos a falar em relação a um mapa astral natal, ou seja, o momento do nascimento e aquilo que a pessoa traz com ela, isto tem a ver com situações ligadas com a infância da pessoa, ok? Em que houve alguma situação ligada com secretismos, não é? A pessoa foi obrigada a manter um segredo que nem se podia contar aos outros, ou então ela acabou por descobrir algum segredo que foi uma coisa que a marcou bastante em relação à questão familiar. Então repara, o que é que acontece quando a pessoa está neste meio de coisas assim meio escondidas, as pessoas não falam muito às claras, ali parece que estão sempre a fugir com o rabo à seringa, estão a ver? E o que é que acontece com esta pessoa? Ora, basicamente ela vai estar a ter uma espécie de um mecanismo de defesa, ou seja, ela ataca para não ser atacada, ok? Ela defende-se para que ninguém a ataque a ela, e ela faz isto inicialmente. Certeza que vocês já viram pessoas que, às vezes, quando a gente começa a falar com elas ou assim, ficam muito caladinhas, não dizem nada, ficam ali que nem um ratinho, e depois, quando menos a gente espera, elas estão a pegar em qualquer coisa que a gente disse e já estão-nos a espetar com aquilo na cara e a dizer: olha, mas tu há bocado disseste não sei o quê, e nós: pensei que estavas distraída, afinal, estavas a prestar atenção no que eu estava a dizer, afinal, tu até estás aqui. Não é? Eu vejo aquelas pessoas assim com aquele olhar enigmático, quando elas ficam assim a olhar para nós e nós: o que é que será que estás a pensar, não é? Okay? Então, tem muito a ver com esta ligação entre o Plutão e o Escorpião, o Plutão e o Mercúrio, porque, no fundo, o que elas estão a fazer é indagar as coisas que nós estamos a dizer, é tentar descobrir o porquê das coisas, são muito psicológicas, estão muito ali atrás de descobrir as coisas e depois também são desconfiadas, não é? Porque não é qualquer coisa que as se desfaz. Reparem, tem a ver então com a tal situação que elas já viveram e que de alguma forma elas tiveram que pôr assim o pé atrás um bocado, é um mecanismo de defesa, ok? Mas reparem, nós podemos ver isto num lado positivo, porque reparem, estas pessoas, quando crescem, elas podem ter uma profissão que lhes permita utilizar esta energia para descobrir o que é que as pessoas estão a pensar sem elas precisarem de falar muito. Por exemplo, psicólogos, terapeutas, coachings, pessoas que lidam com crianças que têm comportamentos especiais, ok? Ou mesmo até às vezes com pessoas que não conseguem falar, ok? Terapias da fala, ou mesmo com pessoas idosas, ou seja, aquela género de pessoa que consegue estar nas posições mais complicadas, principalmente quando a outra pessoa não se consegue exprimir, porque quase que elas conseguem ler o pensamento, elas percebem o que é que se está a passar dentro da cabeça dos outros, porque estão habituadas a esta coisa do segredo e da observação muito mais do que falar, muito mais do que contar, eu vou observar. Eu tenho que ter cuidado para não dizer aquilo que não devo dizer, estão a ver? Então são pessoas muito mais profundas em termos de pensamento e podem utilizar isto numa fase bastante positiva, exatamente para poder ajudar os outros, porque reparem, quando falamos de um psicólogo, um terapeuta, de uma pessoa assim do género, até pode ser um detetive, também pode ser um investigador, também pode ser isto, são pessoas que guardam segredos. Por exemplo, um terapeuta ou um psicólogo, nós contamos-lhes os nossos problemas e ele não vai contar aquilo a ninguém, ok? Então são pessoas que guardam segredos e elas utilizam esta sua capacidade de manter aquele segredo ali para poderem trabalhar com isso, que é fácil para elas. Imagina se fosse uma pessoa que fosse desbocada, contava toda a gente, já não podia ter aquela profissão, ok? E outra coisa também muito positiva em relação a esta energia é que estas pessoas, elas gostam sempre de ir lá buscar aquilo que não está bem. Então são aquelas que mais facilmente conseguem dizer, a boca desespantada, a toda a gente, falar sobre coisas que são assuntos tabus. Por exemplo, racismo, questões ligadas com sexualidade, deixa-me ver aqui mais coisas que eu apontei. Olha, morte, por exemplo, também é o oculto, coisas do oculto, astrologia também, por exemplo, não é? Assuntos escondidos, coisas que as pessoas não têm assim muita capacidade, e eles vão lá, como eu costumo dizer, põem a boca no trombone, ok? Portanto, já estão ali a falar sobre as coisas e a pôr o dedo na ferida e a dizer isto não está bem, temos que resolver isto e tal. Percebem? Então, existe aqui este lado positivo em relação a esta situação. E quando nós temos um trânsito, porque até aqui estávamos a falar de mapa astral natal, não é? Quando nós temos um trânsito, ou seja, como está a acontecer agora, que o Plutão está a fazer uma ligação com o Mercúrio está a uma ligação com o Plutão, ora, isto pode significar uma excelente altura para nós trabalharmos o nosso psicológico. Então, por exemplo,
fazermos uma terapia, irmos a um psicólogo, ok? Resolvermos alguma coisa que está ali do passado que não é muito boa para nós, ok? Esta é uma excelente altura para nós realmente pormos isto na prática, ok? Conseguirmos ir lá ao fundo da questão, descobrirmos qual é o podre, descobrirmos porque é que nós temos aquele bloqueio, porque é que aquilo está ali a impedir-nos de seguir em frente, porque nesta altura é a altura mais propícia. Porque as pessoas que já têm este género de situação agora ainda estão com ela mais forte, ok? Então podem nos ajudar ainda mais do que aquilo que ajudaria numa outra altura qualquer. Portanto, excelente altura para nós procurarmos este género de pessoas e tentarmos resolver os nossos problemas. Assim como também é uma excelente altura para nós falarmos sobre questões que deviam ser faladas, mas ninguém fala, ok? Às vezes por vergonha, às vezes por tabu, não é? Mas são excelentes alturas para nós debatermos este género de situações. Por exemplo, uma excelente altura para falarmos sobre a morte, porque normalmente as pessoas não gostam de falar sobre a morte e é importante que a gente também debata esta questão. Aliás, eu até vos recomendo vocês verem uma palestra que está na internet muito interessante, de uma senhora que se chama Ana Lotus, ok? É o canal dela, e ela fez uma entrevista com Bernardo de Gregório, eu já falei várias vezes dele, mas adoro os vídeos dele, que falam exatamente sobre a morte. Então falam sobre a morte em várias perspectivas diferentes, em várias sociedades diferentes, e conseguimos ver a morte, que para algumas pessoas é uma coisa muito pesada e difícil, e para outras é uma coisa leve, não há problema nenhum, eles até não se importam de morrer, estão a ver? Então lá vai depender do sítio, vai depender da história, ou da época histórica, mas é interessante vocês verem essa palestra, chama-se mesmo assim, A Morte, ok? A Morte, procurarem Bernardo de Gregório, A Morte, ou Ana Lotus da Morte, vocês vão encontrar essa palestra, ok? Então é interessante nós debatermos este género de assuntos que são um bocado mais tabu, assuntos que são um bocado mais escondidos, porque podemos aproveitar estas energias para se fazer luz na nossa cabeça, ok? Para nós entendermos, por exemplo, que as pessoas que morrem na nossa vida não tem que ser uma coisa negativa, nós temos que olhar para isso como, ok, agora é que eu tenho um incentivo para mostrar à pessoa que realmente eu tenho capacidades e que eu consigo, que ela está lá em cima a olhar para mim e eu vou dar o meu melhor para que ela se sinta orgulho de mim. Estão a ver a ideia? Então é interessante nós vermos as coisas sempre em perspectivas diferentes e esta posição agora no céu, neste momento, é muito favorável para essas situações, ok? Mas, obviamente, como eu disse há bocado, esta situação do Mercúrio, ligação com o Plutão, também tem os seus lados negativos, ok? Como eu expliquei inicialmente. Então, quando existem estes lados negativos, podem acontecer algumas situações ligadas, por exemplo, com pessoas que têm aquele sarcasmo, aquele humor muito negro, estão a ver? Por exemplo, vocês podem estar a falar com alguém e alguém conta uma piada assim mesmo, ou fala de vocês, mas assim de uma forma sarcástica, ok? Também pode ser alguma pessoa que tem uma língua tão afiada, é tão intensa, que até vos incomoda, ok? É aquele género de pessoa que só a proferir aquelas palavras já dói, ok? Já magoa aquilo que ela está a dizer, ok? Então são pessoas que conseguem quase tipo matar os outros com as suas palavras, ok? E também pode acontecer nesta fase, principalmente para quem tem esta posição no céu, de se tornar ou de estarem um pouco mais suscetíveis a se tornarem obsessivos, ok? Obsessivos, aquela coisa da paranoia, estão a ver? Porque é que aquela pessoa fez aquilo para mim? Eu não gosto, não é? E meterem-se mais rapidamente em questões ligadas com intrigas, com invejas, com ciúmes, porque reparem, se nós temos na nossa frente alguém que tem uma língua afiada, o mais normal é que as outras pessoas não gostem e que lhe ponham o pé em cima. Lá vêm os problemas de comunicação e de entendimento, não é? Faz-me lembrar uma pessoa que ontem estava-me a contar que era o prédio todo contra ela, okay? Todos os vizinhos estavam todos contra ela por causa de uma coisa tão estúpida quanto o gatinho que foi fazer xixi no sítio errado, no tapete de alguém. Okay? Então reparem, estas coisas podem acontecer, nós vemos-nos envolvidos no meio de situações de intrigas, de invejas, de ciúmes, de obsessividade, de manipulação, etc., de paranoia, exatamente por causa destes planetas estarem mais juntos e principalmente se a pessoa no seu mapa já tem isto, ela já é natural ela ter este género de intensidade em termos mentais e de intensidade em termos de transmissão de informação, nesta altura pode ficar mais forte do que o normal. Portanto, temos de ter alguma atenção, ok? Olha, por exemplo, eu tenho isto no meu mapa astral, ok? E eu tenho aquela situação que falávamos há bocado de eu faço consultas de astrologia, ou pelo menos fazia, agora já não faço, mas consultas de astrologia durante anos e anos, e aquilo que os meus clientes me contavam, e normalmente eram coisas muito delicadas, muito próprias deles, eu nunca falei com ninguém, ok? Porque eu mantinha o segredo, porque já é meu natural o saber que as coisas não se contam aos outros, ok? Então é interessante, assim como também
Eu também sinto aquela coisa às vezes, de uma certa impulsividade, uma obsessividade, aquela intensidade toda para querer fazer alguma coisa, não é? E depois já vem o universo a travar-me para eu ter que ir mais devagar, ok? Mas outro assunto também muito interessante é a questão, por exemplo, nos meus cursos, eu ensino os meus alunos a exprimirem-se melhor, ok? Por exemplo, o curso que vai começar agora no 3/3/2022, que é o curso de Astrocartomância Profissional, eu gosto sempre, como em todos os cursos, eu gosto sempre que os alunos façam um vídeo para se apresentarem, para eles mostrarem quem eles são. E estás a ver o que é? A maior parte das pessoas não está habituada a fazer vídeos e vai levar com uma intensidade deste em cima e pronto, se quiser faz, se não quiser não faz, mas à partida eu gosto muito que a pessoa faça porque assim consegue tirar aqueles medos de dentro dela, ok? Até mesmo eu ensino as pessoas a comunicarem com os clientes, a melhor forma para transmitir a informação, de maneira a que o cliente entenda, de maneira a que o cliente faça aquilo que nós lhe sugerimos e consiga ter resultados positivos na sua vida, ok? Então, já viste como é interessante, nós podemos aproveitar estas energias para nosso favor, principalmente agora que existe esta movimentação energética no céu, e nós podemos olhar para as coisas e vê-las numa perspectiva diferente, ok? Mas agora vou-te explicar como é que tu vais fazer isto, ok? Primeiro é prestares atenção, não é? Porque pode acontecer alguma situação destas que eu falei, em relação a intrigas, invejas, ciúmes, pessoas que são desconfiadas, mesmo tu, que até podes ter esta intensidade aqui na tua mente e na tua expressividade. Por isso, como é que nós vamos resolver isto, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que tu entendas é que a pessoa que está a falar isto, ou a fazer isso, não tem consciência daquilo que ela está a fazer, ok? Ela não sabe que ela tem esta intensidade toda, ela não sabe que está a tirar os outros da sua zona de conforto, ela não sabe que está a ser obsessiva, ela não sabe que tem a língua afiada, ela não sabe que está na paranoia, ok? Ela não sabe isto, ela não tem noção. Para ela, aquilo é a coisa mais normal do mundo, ok? Assim como se fosse tu que estejas a sentir, tu também não sabes, ok? Tu também não tens a noção do que é que estás a fazer. A única coisa que tu vais sentir ou ver é que os outros te estão a travar. É que alguém está a colocar intrigas, invejas e ciúmes e manipulações e etc. em cima de ti, ok? E tu vais pensar, eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim, ok? Não fizeste mal a uma ova, fizeste, só que não sabias que estavas a fazer, ok? Assim como, se tu tiveste que travar alguém porque ela estava a ser demasiado intensa, também tens de te lembrar que ela não tem consciência daquilo que ela está a fazer, ok? E és tu que tens que lhe mostrar esta situação. Podes-lhe mostrar este vídeo, por exemplo, que é para ela perceber, ok? E mas mostras-lhe para ela perceber que está a ser intensa, conversas com ela e explicas-lhe, olha, esta forma que tu estás a querer transmitir as coisas ou querer fazer as coisas é demasiado para nós não conseguimos aguentar. Portanto, vamos mais devagar, ok? Vamos pôr aqui um acelerador e vamos começar as coisas um bocadinho mais devagar, ok? Então, prestas atenção e depois, o que é que deves fazer? Primeiro, aceitar, ok? Aceitar. Ou aceitas que tu tens aquela intensidade e assumes o teu poder, o poder da palavra, o poder da transformação através da comunicação, o poder da mente, ok? O poder que tu tens dentro de ti, que é brutal, é espetacular, não é? O ir lá, o aprofundar, o ler pensamentos aos outros, o conseguir encontrar as mentiras de toda a gente, ok? O conseguir fazer com que as pessoas entendam aquilo que tu lhes queres transmitir. Não digo que seja manipulando, mas de alguma forma transmitindo a tua informação de forma a que seja mais compreensível para outra pessoa, ok? Portanto, tu tens este lado positivo que tu podes utilizar e aceitar. Eu tenho o poder da mente, eu tenho o poder da comunicação, ok? Se for outra pessoa que esteja e tu estejas a ver aquilo, é uma questão de tu aceitares também. Aquela pessoa é assim, é a maneira dela ser. Não vale a pena a gente condenar muito. Podemos falar com ela, podemos lhe explicar, podemos ter que a travar um bocado, mas temos que de alguma forma perceber que se ela está nas nossas vidas, é porque ela está aqui a pedir para a gente se transformar, ok? Ela está-nos a dizer que estamos na zona de conforto e temos que nos mexer, temos que nos transformar, ok? Então, em ambos os casos, sejas tu que estejas a ter a energia ligada com esta transformação, seja outra pessoa em relação a ti que esteja a ter a energia ligada com a situação, a primeira coisa a fazer é aceitar, ok? Aceitar e perceber que existe. Eu tenho o poder ou outra pessoa tem o poder, ok? E eu posso fazer transformações, cuidado com as transformações que eu faço, e as outras pessoas podem fazer transformações, deixa-me aproveitar a passagem delas na minha vida para eu transformar alguma coisa, ok? A segunda coisa que tu deves fazer é ou canalizares a tua energia para outras coisas que não aquela que está a criar ali as intrigas, as invejas, os ciúmes, aquele travão, aquela dificuldade, ok? Ou se é com as outras pessoas, é incentivá-las a que elas façam o mesmo, ou seja, canalizem aquela intensidade para outras coisas na sua vida, ok? Então imagina, por exemplo, que
tu estás a ter intrigas em termos de teu trabalho, por exemplo, ok? E tu sentes que és tu que queres mudar, que aceitas que tens o poder da transformação e percebes que as outras pessoas não estão preparadas para fazer aquela mudança. O que é que tu fazes? Pegas naquela energia toda que tu ias utilizar no teu trabalho e canalizas para outras áreas da tua vida. Por exemplo, para teres um hobby, para cuidares do teu corpo, para estares mais com a família, para fazeres obras na casa, sei lá, qualquer coisa que tu queiras, mas canalizas a energia para outras coisas para não ficar ali a pesar demasiado, ok? E eu sei que toda a gente te diz que tu deves dar o litro no teu trabalho, ok? Quando tu tens esta energia, não dês um litro, ok? Pegas na energia e canalizas para outras coisas. Vais ver como tens muito mais resultados, ok? Se tu estás no teu local de trabalho e és tu a vítima em relação a estas situações, ora, tu deves falar com as pessoas e explicar-lhes isto, que elas têm um poder de comunicação mental muito forte, o poder da palavra, o poder da mente, e que elas precisam de utilizar aquilo em melhores condições do que elas estão a fazer agora naquele momento. Que aquilo é pouco para o potencial tão grande que elas têm e que elas devem desviar essa energia para outras coisas na vida delas. Como eu disse há bocado, pode ser um hobby, pode ser com a família, pode ser com a casa, pode ser com outra coisa qualquer, com o próprio corpo, etc, etc. Com a mente, principalmente, olha, como eu disse há bocado, esta é uma excelente altura para procurar terapeutas e para resolver problemas psicológicos que estejam ali bloqueados na nossa vida, mas também é uma excelente altura para nós desenvolvermos mais as nossas capacidades intelectuais. Então, principalmente se tu és uma pessoa que já costumas ser assim achegada a estas coisas das intrigas, invejas, manipulações, etc., lembra-te, o teu potencial é espetacular e tu deves desenvolvê-lo. Então, vai, por exemplo, fazer um curso, fazer um workshop, okay? Ler um livro, ver um filme, mas desenvolve estas capacidades e faz com que elas tenham, digamos assim, tipo um chão mais favorável para poderem crescer, estás a ver? Porque se tu tens um potencial mental enorme, mas tu estás numa terra que não é fértil, coitado do teu potencial, não vai ficar ali atrofiado. Então, se tu pegas e colocas o teu potencial numa terra fértil, que ele pode crescer, melhor. Então, por exemplo, fazer algum curso, algum workshop, ler algum livro, alguma coisa, que seja difícil, uma matéria difícil. Estás a ver aquelas pessoas que dizem assim, isso é muito difícil. Está ótimo para ti, ok? É isso que tu tens que fazer, é coisas mais complicadas, coisas mais difíceis, ok? Quando tu aproveitas esta energia para levar avante o teu conhecimento e desenvolver capacidades, pode ser espetacular. Portanto, excelente altura para estudar, para fazer pesquisas, para desenvolver mais conhecimento que necessitem de questões mais aprofundadas, ok? Que é para tu tirares partido do teu potencial mental, ok? Ou ajudares alguém a tirar partido do seu potencial mental, ok? Se aquilo te estiver a afetar, se tu ajudares a pessoa, ela já não te afeta, portanto já consegues estar mais descansado na tua vida, estás a ver? Também te ajudou, ok? Então, por isso é que é muito importante que tu te lembres de utilizar estas energias assim. Primeiro é aceitar e o segundo é canalizar a energia para outras coisas que sejam interessantes na tua vida, ok? Porque ao fazeres isto, repara, o que é que acontece? Tu resolves as situações, já não tens mais nenhum problema e ainda consegues ajudar outras pessoas. Imagina que tu, por exemplo, vais fazer algum género de estudo, de pesquisa, de curso ou assim. Tu podes aprender coisas que te vão fazer ajudar as pessoas. Por exemplo, o meu curso de Astrocartomância, okay? Que vai começar no 3/3/2022. Se tu quiseres fazer esse curso, o que é que vai fazer? Tu vais aprender em 5 meses tudo o que tu precisas de saber de astrologia e de cartomância para tu poderes fazer consultas com pessoas e realmente fazer a diferença na vida deles. Porque se tu estás a ver este vídeo e principalmente se tu tiveres alguma situação um bocadinho mais complicada durante estes dias, um bocadinho para a frente, um bocadinho para trás, do 12 de fevereiro, é porque tu tens potencial. Portanto, equaciona, vem fazer um curso comigo, tu vais adorar e vais ter aqui ferramentas importantíssimas para poderes utilizar na prática, na tua vida, não só para ti, não só para não seres vítima de ti própria, porque muitas vezes isto também significa a autossabotagem, nós a sabotarmos a nós próprios, não é? E que isso custa, mas também para não seres vítima das sabotagens dos outros, ok? Dos outros que te põem o pé em cima e que não te deixam crescer porque têm medo da tua intensidade, ok? Então, este é o timing certo para desenvolver as capacidades, para fazeres terapias, para pôr cá para fora todo o teu potencial, porque repara, sim, tu podes viver situações que não sejam assim muito agradáveis, não é? As intrigas, as invejas, manipulações, mentiras, etc. Essas coisas assim mais negativas, mais negras. Mas ao mesmo tempo tu também podes perceber que aquela experiência estava-te a mostrar que tu tens potencial para mais, ok? E que não estavas a desenvolver corretamente o teu potencial. Então, se tu aceitas e canalizas a energia para coisas que realmente sejam interessantes, voilá, tens uma utilização muito melhor das energias do Plutão junto com o Mercúrio em Capricórnio no céu. Ok? Fez sentido para ti esta explicação?
Maravilhoso, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de partilhar este vídeo com os teus amigos e não te esqueças de pôr aqui um like se gostaste, ok? Porque é muito importante para ajudar a crescer o canal. E já sabes, encontramos logo à noite na live que eu vou fazer do comunicado aos trabalhadores da luz, ok? Eu vou fazer aqui um comunicado muito importante, eu acho que tu vais adorar, acho não, tenho a certeza que vais adorar, por isso aparece logo à noite, 9 horas da noite, hora de Portugal, ou 6 da tarde, hora do Brasil, ok? Conto contigo então. Beijinhos. Ah, e outra coisa, já sabes, amanhã também estou aqui para fazer-te uma leitura em relação ao teu signo, ao teu ascendente e à tua lua, por isso podes passar por aqui também para ver o vídeo e teres acesso a essa informação, ok? E em que áreas de vida é que vai calhar e como é que te vai afetar diretamente, ok? Ok, beijinhos então, encontramos-nos logo na live. Até logo!